Então, boa tarde. Mais uma vez, né? Sejam bem-vindas para mais um encontro aí no qual nós temos todas as terças-feiras esse nosso encontro marcado aqui no meio dessa tarde calorosa, né? Espero que todas vocês estejam bem. Esse é meu desejo, que todos estejam bem e que permaneçam bem, né? Que é o mais importante. Então, galera, a gente vai dar sequência a esse nosso estudo de geometria espacial. E nós iremos hoje abordar com vocês um dos sólidos espaciais mais utilizados em questões de Enem e de vestibulares. É um dos mais recorrentes, o famoso cilindro. Cilindro, ele entra numa classificação especial das figuras espaciais. Ele entra numa classificação especial. Ele entra aí no que nós chamamos de corpos redondos. Então, as figuras que formam, na realidade, os corpos redondos são cilindro, cone, que nós estudamos na aula passada, e esferas. Então, cilindro, cone e esfera são as figuras espaciais que formam os corpos redondos. Então, galera, nós vamos aqui começar conhecendo alguns elementos do nosso cilindro, tá bom? Eu trouxe até aqui alguns exemplos de cilindro. Ó, peguei aqui esse isoporzinho, tá bom? Vocês podem perceber. Esse isoporzinho aqui, ele é um formato perfeito de um cilindro. Eu tenho a sua base, que é uma circunferência, tenho a sua face lateral, tudo que envolve ele, certo? Então, eu tenho aqui a representação deste sólido, né? Deste cilindro. Vamos conhecer aqui algumas características do cilindro. Então, vou colocar aqui para que a gente possa começar falando desta figura tão especial. Eu terei, na realidade, dois tipos de cilindros. Nós teremos aqui dois tipos de cilindros para trabalhar com vocês, que são eles: os cilindros retos, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo de um cilindro reto e o cilindro oblíquo. Então, nós temos estes dois tipos aí de cilindro que nós iremos estudar com vocês a partir de agora. Primeiro, qual é a característica de um cilindro? Sua base é uma circunferência. A característica principal dessa é que sua base é uma circunferência. E igual a um prisma, de mesma maneira que nós estudamos lá em prisma, no cilindro ele terá também duas bases que são paralelas entre si e iguais. Se eu tiver uma base diferente da outra, eu não terei um cilindro, eu terei um tronco de cone. Então, para ser cilindro, eu tenho duas bases que são paralelas entre si e elas são iguais, tá bom? Então, bases paralelas e iguais, isso aí é o que caracteriza esse nosso cilindro. Ó, temos aqui alguns elementos do cilindro. Vamos conhecê-los? Eu tenho a medida do centro de sua base a qualquer borda dela, que essa medidazinha
Ó, vou botar aqui também. É a mesma medida que nós chamamos de raio. O raio da base nada mais é do que o raio da base de uma circunferência, já que em cilindros, suas bases elas são circunferências. Eu já posso até afirmar para vocês que o cálculo da área da base, tá certo? De um cilindro, ele será dado por área πr ao quadrado. É a mesma fórmula de circunferência que eu tenho aqui para o cálculo da base de um cilindro. πr ao quadrado. Tá bom? Então, a área da base, πr ao quadrado, tranquilamente. No cilindro, eu também terei o que nós chamamos aqui de altura, que é a distância de uma base a outra. Então, ó, muito cuidado quando eu tenho aqui um cilindro oblíquo. Em um cilindro oblíquo, a minha altura é esse elemento aqui. É a distância de uma base aonde está o plano da outra. E não essas medidas inclinadas do nosso cilindro. Tá bom? Então, cuidado com isso, que a altura sempre será a distância entre as duas bases. Então, eu tenho aqui, em um cilindro reto, esse elemento como sendo a altura. No cilindro oblíquo, eu terei este outro elemento aqui, que por acaso ele forma um ângulo com o plano. Vou chamar aqui de ângulo alfa. Ele forma um ângulo alfa. Onde aí, na oportunidade, se você se depara com a questão de cilindros oblíquos, você vai estar aplicando aí nessa questão as razões trigonométricas. Eu vou aplicar aqui para encontrar ou a razão seno, que é o cateto oposto, sobre hipotenusa, ou a razão cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá bom? Então aí você consegue identificar quem será a altura desse cilindro oblíquo. Beleza. Até aí, eu acredito que não tem muita dificuldade. A gente está apenas reconhecendo um cilindro. Mas agora nós vamos partir aqui para um segundo elemento, que seria a planificação do cilindro. O que é planificar? É pegar uma figura espacial, como essa, como esse meu cilindro aqui, ó. É pegar uma figura espacial como essa e planificar ela, torná-la uma figura plana. Então, Hudson, como é a representação ou como é a planificação de um cilindro? Imagina o seguinte, ó. Vou pegar aqui essa folhinha de papel para que eu possa mostrar para vocês. Tenho aqui essa folha em formato retangular, um retângulo, e vou juntar aqui suas duas pontas. Ó, estou juntando aqui as duas pontas dessa folha. Quando eu junto as duas pontas, eu tenho aqui a imagem de um cilindro. Quando eu junto as duas pontas, eu tenho um cilindro. Ó. Base é uma circunferência e aqui eu tenho o nosso cilindro. Então, imagina que eu vou planificar essa figura. Vou abrir a tampa de baixo, que é uma base. Vou abrir a tampa de cima, que é a outra base. E vou abrir a sua face lateral.
Ou seja, galerinha, quando eu planifico essa figura, resta isso daqui, ó. A planificação de um cilindro é essa imagem aqui, ó. Essa é a imagem da planificação dessa figura. Onde? Vou pegar novamente nossa folha de papel aqui. Quando eu junto as duas pontas desse retângulo, meu retângulo planificado, quando eu junto as duas pontas, eu formo aqui a figura do meu cilindro. Olha, base é uma circunferência, outra base, então eu abro a base de baixo e abro a base de cima e abro a minha face lateral, ó. Quando eu abro, eu tenho a imagem de um retângulo. Onde aqui, galerinha, olha o que nós temos. Se minhas bases são circunferências, área πr ao quadrado. Área πr ao quadrado. Eu tenho aqui a altura desse meu cilindro. Hudson, e quem é esse comprimento? Aí é onde entra o X da questão. Isso aqui está formando a imagem de um retângulo. A área disso aqui é base vezes altura. A área lateral. Se a área lateral é um retângulo, base vezes altura. Mas quem é a base? A base, ela nada mais é do que o comprimento de uma circunferência. Olha aqui comigo, para aproximar a imagem. Eu tenho uma volta, se eu der uma volta ó, desse ponto aqui, eu destaquei aqui, até circular toda ela, o que eu tenho aqui é o comprimento de uma circunferência. E é o que eu estou abrindo. Quando eu abro essa minha figura do cilindro, eu estou abrindo essa minha circunferência. Então, eu terei aqui que esta base é 2πr. Ela é o comprimento de uma circunferência. Logo, eu posso afirmar para vocês o seguinte: se a área lateral, vou botar aqui uma observaçãozinha, a área lateral, se a área lateral ela é igual à área de um retângulo, eu terei ela sendo igual aqui, ó, minha área lateral, meu AL, ela é base vezes altura. Sendo que a base, ó, a área lateral, a base é 2πr, é o comprimento de uma circunferência, vezes a altura, que é h. E com isso aqui, galerinha, nós formulamos mais uma expressão matemática. Base vezes altura, 2πr vezes h, eu chego aí na área lateral da minha do meu cilindro, né? Do meu cilindro aí. Galerinha, alguma dúvida nessa primeira parte? Vou tirar a foto aqui para poder postar no grupo e depois tirarem as dúvidas. Tudo ok, né? Beleza. Tranquilo. Então, a gente vai dar sequência nesse nosso conteúdo aqui. Só um minutinho aqui, só para mim pegar um pote aqui para mostrar para vocês um exemplo também de um cilindro equilátero. Deixa eu só pegar um pote aqui. 2 minutinhos.
Como aqui eu encontrei um pote que é perfeito para o que eu vou trabalhar. Olha, aqui está um exemplo prático, pote de mucilon, né? Quem tiver em casa também aquelas latinhas de moça fiesta, de brigadeiro, vai poder perceber também. Aqui, galerinha, temos alguns tipos de cilindro. E esse cilindro aqui tem uma característica bem peculiar, o cilindro equilátero. Perceba comigo aqui que a minha base tem uma medida de 13 centímetros. E a minha altura também tem uma medida aqui de 13 centímetros. Ou seja, tanto o diâmetro da base tem 13, como a altura também tem 13. Sempre que você se deparar com um cilindro que tenha essa característica, onde o diâmetro ele é igual à altura, eu tenho aqui um cilindro equilátero. Olha, da seguinte forma. Qual é a característica comum dele, Hudson? Vou mostrar agora. Olha, no nosso cilindro equilátero, se eu tenho daqui para cá sendo a minha altura e daqui para cá o meu diâmetro, lembrando que o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Eu estou dizendo que esse cilindro é especial porque você vai encontrar algumas questões aí de vestibulares que traga essa relação. Ele vai trazer o enunciado lá, dado um cilindro equilátero, e às vezes o aluno fica perdido. Se ele falar em cilindro equilátero, você já pode relacionar isso aqui, ó. Que em todo cilindro equilátero, a altura ela é igual ao diâmetro. Ou seja, eu posso dizer aqui, eu posso afirmar que a altura é 2 vezes o raio. Ou eu posso afirmar que o raio é a altura dividido por 2. Então, galerinha, essas relações aqui, que estão válidas apenas se for um cilindro equilátero. Tá bom? É só válido se for um cilindro equilátero. Se for esse cilindro equilátero, a altura ela é igual a 2 vezes o raio, ela é igual ao diâmetro. E o raio será metade da minha altura. Porque você vai encontrar, às vezes, aí, ele diz, tem um cilindro equilátero de altura 10, calcula o volume. Aí o aluno fica perdido. Como é que eu vou calcular o volume se eu só tenho altura? E eu preciso do raio. Então, se você não se ligar que no cilindro equilátero o raio é a metade da altura, tá bom? Você vai, digamos assim, pode até perder uma questão simples, até perder uma questão fácil, envolvendo esse conteúdozinho aqui de cilindros. Beleza? Então, eu vou apagar aqui, ó. Ainda dentro de cilindros, nós temos apenas mais 2 expressões. Uma é o cálculo da área total e o outro é o cálculo do volume. Essas são as medidas que nós podemos pedir. Eu posso pedir no cilindro área da base, área lateral, área total e volume. É todos os possíveis cálculos que ele pode trazer. Então, Hudson, como é o cálculo da área total? Igual à área total de um prisma. Se o cilindro tem como a característica do prisma ter 2 bases, a área total dessa figura também terá como característica a área total do prisma, que é 2 vezes a área da base somado com a área lateral. Ó. 2 vezes
a área da base somado com a área lateral. Esse é o cálculo. Só que você encontrei no livro que eu estava estudando e na apostila que você me deu, tem outra fórmula. Tem, porque ele faz assim, ó. Ele chama isso aqui, a área total, 2 vezes πr ao quadrado. Porque a área da base é πr ao quadrado. Mais a área lateral, que é 2πr vezes h. O que é que ele faz? Ele coloca o 2πr em evidência. Ó, ele evidencia esse 2πr e resulta na seguinte expressão. A área total é 2πr que multiplica R mais H. Ele fez apenas colocar o 2πr em evidência. E ele forma essa expressão aqui. Mas eu, particularmente, opção minha, eu prefiro usar isso aqui. Putz, não vai ter problema, não? Não. É uma fórmula a menos para decorar. É uma fórmula a menos para aprender. Se você sabe que a área total é juntar as duas bases com a minha superfície lateral, não precisa mais nada. Não precisa você estar se preocupando em memorizar mais uma expressão matemática como seria essa daqui. Tá certo, galerinha? Então se liga nisso, que é para que vocês aí não percam questões fáceis dentro aí das possibilidades. Vamos agora para o último cálculo. O volume. O volume igual ao volume de um prisma, mesma forma, é a área da base vezes a altura. Sendo que, num cilindro, a base é uma circunferência. É πr ao quadrado vezes h. Então, πr ao quadrado vezes h, eu tenho aqui a área, o cálculo para o volume desse nosso cilindro. Galerinha, alguma dúvida nessas formulações, nessa questãozinha aí de cilindros? Beleza. Qualquer dúvida aí, tá bom? Podem questionar. E agora a gente vai praticar, né? Vamos resolver, porque nada melhor do que responder questões para poder fixar melhor o conteúdo. A gente só aprende aí quando a gente pratica. Então vamos para a prática. Vamos aqui resolver questões. Vou apagar para a gente partir para as questões do módulo de vocês. Lembrando que o módulo 5, ele vai estar sendo mais ou menos entregue a vocês, né? Eu acho que daqui a 2 semanas eu vou fazer a entrega desses módulos. Igual eu fiz na outra vez. A galera lembra aí, eu saí entregando nas casas de vocês. Né? Eu vou fazer a entrega desse módulo 5 também aí para vocês. Então, módulo 5, daqui a 2 semanas já estaremos fazendo a entrega dele para que a gente possa começar esse conteúdo novo do módulo 5. Vai ficar difícil eu entregar o de Ariadne, mas aí eu mando o Ariadne, o seu aí, você tá em Campinas, né? Eu mando o seu por Ives ou por alguém. Eu dou um jeito desse módulo chegar aí até você. Tá certo? Vamos lá. O de Maiara, eu vou deixar em Teixeira dessa vez, viu? Vou deixar aí o selo de Israel. Eu vou levar pessoalmente o módulo. Aproveita aí já para lá na lá na Serra de Teixeira, né? Para comer aquela famosa galinha que tem lá. Então dá certo, eu vou deixar aí também. Nem se preocupe. Então vamos lá. Vamos resolver aqui algumas questões com vocês agora.
do material. Peguem aí o material de vocês, peguem um módulo, para que a gente possa estar aqui resolvendo algumas questões dessas de cilindro. Olha, diz o seguinte. Pronto, vamos começar aqui a primeira questão, que foi a questão do Enem, né? Essa questãozinha do Enem aí, ela envolve tanto a parte de cones, como também de cilindros. Então, vamos praticar juntos aqui nessa questão, onde ele envolve essas duas figuras espaciais. Tanto cone como cilindro. Questão 1 do módulo. Diz assim: em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposta por um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π e o número mínimo de viagens que o caminhão precisa para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo. Então, galera, vamos fazer assim. Primeira coisa aqui que a gente vai fazer, deixa eu tentar aqui fazer pelo menos uma projeção dessa figura, para que fique melhor o entendimento dela. Eu tenho o silo, que tem as seguintes medidas. Ele me deu aí. Ele tem 12 metros de altura, três metros de raio, e 3 metros de altura também esse nosso cone, né? Que está sobreposto aí. Ele dá na figura. Ele bota até aqui a altura, né? Vou botar aqui no meio, como ele colocou. Eu posso afirmar para vocês aí que o cálculo do volume desse silo, que ele chama aí, tá bom? Então, eu vou botar aqui. O volume do silo vai ser igual ao volume do cone mais o volume do cilindro. Ou seja, se eu somo que essa parte de cima, que é um cone, eu somo com a parte de baixo, que é um cilindro, quando eu juntar as duas partes aí, eu tenho o volume total dessa figura. Então, nós vamos somar um cone mais um cilindro. Então, vai ficar assim, ó. O volume do nosso silo, ele é... Quem é o volume do cone? A área da base vezes a altura sobre 3. Ou seja, πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Quem é o volume do cilindro? πr ao quadrado vezes h. O que eu tenho que fazer aí é apenas substituição agora dos valores. Ó. O volume para o nosso silo será π é 3, o raio é 3 e a altura 3. Raio 3, altura 3. Isso tudo dividido por 3. Mais 3 vezes 3 ao quadrado vezes 12, que é a altura do cilindro que nós temos aí. E agora, galerinha, só nos resta efetuar essas operações. Ó. Se eu posso simplificar 3, pode. Ó. Pode cortar 3 com 3. Sobrou aqui em cima, ó, 3 ao quadrado dá 9,
3 vezes 9, 27. Então, o volume do nosso silo é 27 mais 3 ao quadrado dá 9, 3 vezes 9, 27. Eu fiquei com 12 vezes 27. Vamos multiplicar, ó. 27 vezes 12. Multiplicação básica. 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 1 vezes 7, 7, e 1 vezes 2, 2. Restou 4, 5 e 7, 12, vai 1, 3. 324. Mais 324. Ou seja, o volume total deste nosso silo, ele será 27 com 24. Isso aqui vai dar 51, né? Então, volume de 351 metros cúbicos. Esse é o volume encontrado no silo. Beleza, mas a questão não pede isso. A questão pede quantas carradas, quantos caminhões serão necessários para transportar isso aqui. Bom, a questão diz que cada caminhão ele transporta 20 metros cúbicos. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir 351 por 20. Vamos dividir para ver quanto é que dá isso aí, ó. Dá por 1, que dá 20. E resta 15, desce 1. Olha, se fosse 8 vezes 20, dava 160. Então, aqui eu tenho que botar 7, que vai dar 140. Restou aqui 11. Ó, dá 17, alguma coisa. Não precisa nem calcular o resto. O caminhão tem que dar 17 viagens? Não. Se ele der 17 viagens, vai ficar faltando essa parte decimal, esse vírgula alguma coisa. Então, o número mínimo de viagens que ele tem que dar é 18 viagens, que seria a resposta da letra D. Então, ele vai fazer aqui, ó, 351 dividido por 20, vai dar 17, alguma coisa, mas aí você coloca 18 viagens. Então, será necessário ele dar 18 viagens para carregar todo este material. Beleza, galera? Alguma dúvida com essa questão? Ficou claro? Letícia, Daniele, Ana, Bia, Maiara. Beleza, então. Não se encabulem de perguntar, tá certo? Perguntem mesmo. Vamos fazer a questão 2. Essa mesma questão. Esse mesmo material. Vamos para a questãozinha aí de número 2. Concordo com você. Essa 2 ela é bem trabalhada, né? Ela faz com que a gente pense um pouquinho mais. Então vamos fazer ela agora. Vou apagar aqui, a gente faça a questão 2. Ela faz com que nós pensemos um pouquinho mais. Olha, antes de fazer a 2, entenda comigo a seguinte relação.
vai fazer aqui a questão 2. Antes de fazer a questão 2, antes até mesmo de ler o enunciado dela, vamos entender um pouquinho de porcentagem. Hudson, por que porcentagem? Porque ela faz necessário nessa questão. Por exemplo, galera, quando eu tenho 100%, 100% é a mesma representação de 1 inteiro. Por que 100% vale 1 inteiro? Porque 100% é a mesma coisa de 100 dividido para 100. Isso aqui vale 1. Então, 1 inteiro é a mesma coisa de eu representar 100%. Como, por exemplo, se eu quiser representar 20%, isso aqui é a mesma coisa de 20 dividido por 100, que é a mesma coisa de 0,2. Então, 20% é a mesma coisa de 0,2. Tá claro? Por que eu estou mostrando isso? Porque na questão ele trabalha com porcentagem aí, e talvez é aí onde confunde um pouquinho a cabeça de vocês. Olha o que a questão diz. Ao se perfurar um poço no chão, na forma de um cilindro circular reto, toda a terra retirada é amontoada na forma de um cone circular reto, cujo raio da base é o triplo do raio do poço, e a altura é 2,4. Sabe-se que o volume desse cone de terra é 20% maior que o volume do poço cilíndrico, pois a terra fica mais fofa após ser escavada. Qual é a profundidade em metros desse poço? Olha que questão top. Ele fala que você perfura um poço no chão. Ele diz aqui que toda a terra é retirada, amontoada na forma de um cone. Tá certo? Na forma de um cone. E que o raio é o triplo da raio do cilindro. Olha que coisa bacana. Vamos botar aqui. Cadê minha régua para me desenhar? Eu gosto de desenhar. Tenho aqui o meu cilindro. Que na realidade é o poço que eu estou formando. Né? Estou cavando aqui esse poço. Em formato cilíndrico. Toda a terra que eu retiro daqui, eu formo um cone. Olha, com o que ele me disse aí na questão, eu já tenho aqui algumas informações bem relevantes. Primeiramente, eu conheço a altura do meu cone, tá certo? Eu conheço a altura do cone e sei o seguinte: se o meu cilindro tiver raio R, o raio do meu cone será 3 R's. Porque ele disse aí na questão que o raio é o triplo. Então, se o cilindro tem raio R, o cone terá raio 3 R's. O triplo. Então, o triplo de R é quanto? 3 R's. Sacou a primeira jogada? Segunda, eu conheço a altura do cone. Ele me disse que essa altura é uma altura de 2,4 metros. O que é que a questão pede? Qual é a profundidade do meu poço? Eu quero descobrir quanto é a altura do meu cilindro. Essa é a minha pergunta. Quanto é a altura do cilindro? Beleza. Putz, mas você não me explicou ainda onde é que vai entrar em porcentagem essa questão. Entra quando ele fala
nessa parte aqui, galera. Olha, ao se perfurar um poço no chão, toda a terra, em forma de um cilindro circular, toda a terra é retirada e amontoada na forma de um cone, cujo raio da base é o triplo do raio do poço, e a altura é 2,4. Sabe-se que o volume do cone de terra é 20% maior que o volume do poço cilíndrico. 20% maior, eu estou acrescentando 20% em cima de 100. Isso é a mesma coisa de multiplicar um valor por 1,2. Como assim, Hudson? Olha, galera, se 100% é um inteiro e 20% é 0,2, então vamos supor aqui que eu já tinha 100% do volume. Estou acrescentando mais 20%. Eu estou sendo 20% maior. Então, aqui eu estou tendo um valor total de 120%. E 120% é 120 dividido por 100. Isso aqui, ó, é 120 dividido por 100, que é a mesma coisa de 1,2. Ou seja, 20% maior é o mesmo que multiplicar por 1,2. Por quê? Quando eu quero calcular quanto é 80% de um valor, eu multiplico aquele valor por 0,8. Quanto é 30% de um valor, eu multiplico esse valor por 0,3. Então, se eu estou dizendo que eu sou 20% maior, eu não estou querendo calcular quanto é 20%. Eu estou dizendo que eu estou sendo 20% maior. Então, eu multiplico por 1,2. Então, eu tenho aqui assim, ó. Eu posso fazer a seguinte relação. O volume do cone é igual a 1,2 vezes o volume do cilindro. Ah, Lúcio. Então, 20% maior é multiplicar por 1,2. Então, eu sou 1,2 vezes o volume do meu cilindro. Aí agora é correr para o abraço. Que é o volume do cone? πr ao quadrado vezes h sobre 3. Que é o volume do cilindro? 1,2 vezes πr ao quadrado vezes h. Olha, vamos para a substituição? Vamos substituir o que nós temos? Perceba o seguinte, ó, π, o raio do cone, 3r ao quadrado, vezes a altura, que é 2,4. Isso tudo dividido por 3. Aqui é 1,2 vezes π, o raio é r e a altura h. Eu não conheço o raio ainda e nem preciso conhecer. Eu vou mostrar para vocês. Tem o π dos dois lados da igualdade. Corta π com π. 3r ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, r ao quadrado dá 9r ao quadrado. Então, eu vou ficar assim, ó. 9r ao quadrado vezes 2,4 dividido por 3 é igual a 1,2 que multiplica r ao quadrado vezes h. Olha, galera, r ao quadrado de um lado, r ao quadrado do outro. Corta. Ih, Júlio, que lindo. 9 dividido por 3 vai dar 3. Sobrou para mim, ó, a seguinte relação. 1,2 vezes h, 1,2h. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 4 dá 12. Ou seja, imagina que tu tem R$ 2,40 e multiplica por 3. Tu vai ficar com R$ 7,20. 7,2. Logo, eu posso afirmar que a altura é 7,2 dividido por 1,2.
tem uma casa decimal em cima e tem uma casa decimal embaixo. Esquece a vírgula. Divide 72 por 12, que vai dar 6. Então, a altura desse nosso poço é uma altura de 6 metros. E aí, nas alternativas, seria a resposta letra B. Bem bacana essa questão. E aí, galera? Compreenderam todo o bagaço que eu fiz aí? Essa questão? Deu para entender legalzinho mesmo? Essa questão é muito massa, é bem trabalhosa, né? Ela não é também, confesso que ela não é das mais simples. Essa daí tem um entendimento. Tem um entendimentozinho um pouquinho maior, tá bom? Mas, ó, beleza, Daniel, tranquilo. Ó, quando ele falar em aumentar, galera, por exemplo, teve um aumento de 30%, então multiplica por 1,3. Se, por exemplo, ele falou, teve uma redução, olha, teve uma redução de 20%. Ah, Hudson, então, uma redução de 20%, eu multiplico por 0,2? Não. Você multiplica por 0,8. Porque você está reduzindo 20%, então está sobrando 80% do que você tinha. Então, quando ele fala em aumento ou em redução, se eu estou reduzindo 30%, eu multiplico por 0,7. Se eu estou reduzindo 40%, eu multiplico por 0,6. Eu estou tendo um aumento de 50%, eu multiplico por 1,5. Ok? Hudson, Qual, Letícia? Eu te ouvi direito que aqui está baixinho. é porque eu não entendi não essa parte da redução, não. Tem como você explicar de novo, por favor? Tem. Deixa eu só olhar aqui qual é, porque o áudio, para mim, eu acho que é o meu dispositivo, ele deve estar com defeito. Ah, deixa eu conectar o fone aqui. Espera aí que eu não ouvi tua pergunta. Pronto, Letícia. Olha aí que eu não... Não era redução com porcentagem, que eu não entendi direito. Sim, Por pronto, eu dou exemplo, um exemplo. você quer reduzir 20% de um valor. Aí por que ficaria 80? Não entendi. Pronto, vou explicar agora. Eu não sei o que houve, o retorno do meu som não estou ouvindo. Quando vocês falam, ele está bem baixinho, eu já olhei o volume, está no máximo. Eu não sei se é problema de configuração, se foi alguma queda que eu dei no aparelho. Eu sei que eu não estou ouvindo direito. Só quando eu conecto o fone é que eu consigo ouvir vocês. Deixa eu explicar essa questão da redução. Imagina o seguinte. Olha, vou pegar um valor que seja fácil até para a gente ver e interpretar melhor. Imagina aí que uma peça custe R$ 100. Uma peça custe R$ 100. Então, os 100% dessa peça seria quanto? Seria, os 100% dela seria os R$ 100. Tudo bem. Essa peça teve uma redução de 20%. Então, quanto é que eu vou pagar por ela? Olha, se minha peça que era R$ 100, ela vale 100%, uma redução de 20% quer dizer que eu estou pagando apenas agora 80% do valor. Eu não estou pagando mais os 100%. Quando eu reduzo 20%, eu estou tendo apenas que pagar aqui 80% do meu total. E isso é o que eu vou calcular.
Quanto é 80% de 100? Aí a gente bastava fazer uma regrinha de 3, né? Ó, eu acrescento aqui o zero. Ó, dividido por 100, dá o próprio 80. Isso aqui a gente fazia de cabeça. Mas só para que você entenda isso. Quando eu falo em redução, eu estou reduzindo 20%. Então, eu não vou calcular 20%. Eu vou calcular o que sobra. Sobrou quanto? 80%. É igual quando você vai numa loja. Chega lá numa loja, tem uma peça de roupa, sei lá, custando aí R$ 200. Mas à vista tem tem um desconto de 10%. Então, você não vai estar pagando mais 100% da peça. Você está pagando 90% dela. Né? Você está pagando aí o equivalente a 90%. Se ele está reduzindo 10%, eu estou pagando o equivalente a 90%. Isso evita de você fazer duas contas. Por que evita de fazer duas contas? Evita de você calcular quanto é o desconto e depois subtrair do valor total. Eu já posso, aplicando isso direto, já chegar no resultado desejado. Tá certo, Letícia? Entendi, Hudson, obrigada. De nada. Qualquer dúvida, só chamar. Vamos lá, vamos fazer mais uma questão. Aqui, vamos fazer a questão 3, a questão que envolve aí comparativos. Vocês vão encontrar muitas questões de comparação, galera, destes sólidos. Tá certo? Então, vamos fazer aqui a questão 3. O que é que ela diz? Diz assim, ó. Deixa eu fazer aqui logo a imagem da figurinha, porque aí fica melhor eu explicar. Tenho essa imagem aqui na questão. E ele diz assim: uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em dois tipos de latas cilíndricas. Uma de altura igual a 4, e raio 6, e outra de altura desconhecida e raio 3, respectivamente, conforme figura. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, V1, então essa aqui eu vou chamar de V1, é igual a 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui raio menor, V2. Ou seja, o que é que ele está me dizendo aqui? Ele está dizendo que o volume da lata 1 é 1,6 vezes o volume da lata 2. Em outras palavras, ele está dizendo que o volume dessa lata é 60% maior do que o volume dessa daqui. Se ele quisesse dizer isso aí em outras palavras, o volume da lata 1 ela é 60% maior do que o volume da lata 2. Entenderam a relação agora? Como é que a gente pode aplicar? Ele pergunta qual é a altura da lata 2, né? A medida da altura desconhecida. Vamos trabalhar com uma igualdade entre volumes. Olha, volume de 1, πr ao quadrado, o raio de 1, vezes a altura de 1. 1,6 vezes π, o raio de 2, vezes a altura de 2, que aqui ele chamou de x, a altura desconhecida. Vamos aos cálculos. Olha, π cancela com π, o raio de 1, 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 4, 1,6 vezes 3 ao quadrado, vezes x, em altura desconhecida. Olha, 6 ao quadrado dá 36. 36 vezes 4, vamos calcular. 36 vezes 4,
4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 3 dá 12. Com 2, 14. 144. Eu fiquei aqui com 144. Igual. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 1,6. 1,6 vezes 9. Esquece a vírgula. 6 vezes 9, 54. Vai 5. 9 vezes 1 dá 9. Com 5, 14. Tem uma casa decimal. Aqui tem que ter uma casa decimal também. 14,4. Então, isso aqui é 14,4x. Bom, vamos calcular. X vai ser 144 dividido por 14,4. Bom, não precisa nem muito esforço, né, para dividir isso aqui. Basta perceber que a altura aí vai ser uma altura de quanto? De 10, né? E seria a resposta da letra B. Então, aqui, mas quem tiver com dúvida, basta multiplicar por 10 embaixo e também por 10 em cima e fazer a divisão normal. Logo, a altura procurada aí será uma altura de 10, não sei se está em centímetros ou está aqui em centímetros, 10 centímetros. Galera, dúvida nessa questão? Essa parte de cilindros aí é muito bacana, muito boa mesmo de trabalhar. Tem muita questãozinha top que envolve aí cilindros. Vocês já chegaram a resolver as questões de cilindros? Chegaram a trabalhar com elas? Beleza, só até às 6, né? Bom, Vitória já. Bom, Vitória. Conseguiu fazer todas, Vitória? Que bom, que bom. Então aproveita, já que você já conseguiu fazer todas do módulo, tenta fazer também a daquele material complementar, tá bom? Lá tem muita questão de cilindro também para vocês fazer. Que bom, eu disse, que conseguiram também resolver algumas, né? Tem lá muita questão bacana nesse material complementar. Então tenta lá fazer para que vocês possam aí estar exercitando. Então eu vou deixar agora que vocês resolvam estas outras atividades para que a gente possa aí estar comentando. Me diga aí um dia dessa semana e um horário que seria ideal aí para todo mundo, para a gente fazer uma aulinha extra, só para resolver o resto dessas questões e tirar dúvidas de outras que tenha ficado aí no material. Algum dia dessa semana, para a gente ver se dá certo. A galera, todo mundo aqui pode. Deixa eu ver aqui um horário que talvez daria certo para todo mundo. Quinta-feira à noite. Vocês podem? Hudson, é porque quinta-feira a aula de Pablo vai até 8 horas. Aí, tipo, amanhã de tarde, Pablo já tá dando aula também. E na sexta à tarde, Cassiano pegou para dar aula. Na quinta tarde tem aula de quem, Daniela? É porque Pablo começa às 4 horas, aí para de 6 horas, volta de 6h30 e vai até 8 horas. Vixe, Maria, como ele tá fominha por aula, viu?
Ele tá fominha por aula. Mas a gente vai ver. Vamos organizando. Qualquer coisa eu faço um vídeo de resolução também e posto. Eu vou lançar lá a proposta no grupo aí de um horário. Eu vou só olhar como é que está a questão aqui também do meu horário com relação à gravação dos vídeos das escolas. Aí a gente combina o horário para fazer uma resolução de questões aí com vocês. E tirar dúvidas, é claro. Tá bom? Então, eu quero que vocês resolvam aí agora o resto dessas questões. Eu vou deixar vocês praticarem para que nesse momento aí, nessa aula extra, eu vou marcar essa semana, a gente possa estar interagindo aí e corrigindo as questões que vocês ficarem em dúvida. Tá bom, galerinha? Pode ser assim? Ok, tá bom? Vou olhar só a questão da sexta, como é que está a relação das aulas que eu tenho para gravar. Se eu tiver já conseguido gravar todas até lá, a gente bota um horário curtinho, uma aulazinha de 1 hora, a gente resolve aí todas essas questões de cilindro bem rapidinho com vocês. Eu garanto, 1 hora apenas, eu não vou passar disso do tempo de vocês, tá bom? A gente dá um apertozinho aí e 1 horinha de aula a gente consegue resolver todas essas questões, tá bom? Então, ó, um cheiro no coração de cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença e participação. Boa essa interação mesmo. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um beijo no coração de cada um. Fique com Deus. Obrigado, Zé. Hudson, eu tenho... Hudson, Oi, Letícia. é porque o microfone tá abaixo, né? Escuta, mas eu tenho uma questão de cilindro aqui, que é relação de área com volume. Aí eu posso mandar para o senhor para resolver? Pode, manda pro meu WhatsApp. Pronto, vou enviar.